Olá, Cacá. Olá, pessoal do Autistólogos. É um prazer estar aqui com vocês. A Cacá fez alguns questionamentos em relação à vida funcional, produção de fala, quando se recebe um diagnóstico de transtorno do espectro autista. E eu venho aqui esclarecer algumas dúvidas para vocês. O tratamento no autismo envolve fundamentalmente intervenções com técnicas comportamentais realizadas de maneira intensiva, associadas, se necessário, a outras intervenções multiprofissionais de acordo com as necessidades e particularidades de cada um. Quanto mais precoce o diagnóstico e o início dessas intervenções, melhores vão ser as oportunidades de desenvolvimento, de aprendizado. Nós não devemos nos esquecer que nos primeiros anos de vida nós temos grandes janelas de oportunidade de aprendizado, até porque é uma fase em que há uma grande neuroplasticidade, há uma velocidade maior desta neuroplasticidade, que é a capacidade que o nosso cérebro tem de se moldar, de se reestruturar frente a experiências vividas, frente a intervenções oferecidas. Mas isso não significa que seu filho, que recebeu o diagnóstico mais tardiamente, não tenha capacidade de se desenvolver em toda a sua potencialidade. Outro fator que devemos levar em consideração é se há associação com deficiência intelectual. Aqueles que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista associado à deficiência intelectual têm maiores dificuldades em relação à independência e autonomia. Outro fator que também é relacionado ao prognóstico é o quanto que esta criança, que este adolescente consegue desenvolver de comunicação social. Isto envolve não somente a comunicação verbal, mas também comunicação não verbal, intenção comunicativa, né? Também devemos levar em consideração as comorbidades, a presença de comorbidades. Então, comorbidades psiquiátricas que vão interferir na forma como essa criança vai aproveitar as terapias, vai conseguir ter seu desenvolvimento na escola. Também distúrbios de sono que prejudicam também o aproveitamento de terapias, deixam a criança mais irritadiça. Epilepsia interfere diretamente, principalmente quando há quadros de epilepsia de difícil controle, em que você acaba tendo mais atrasos no desenvolvimento. Outras comorbidades psiquiátricas importantes são as síndromes genéticas, as síndromes metabólicas, lesões estruturais do sistema nervoso central. Então, nós não devemos esquecer jamais que a gente precisa avaliar a existência ou não de comorbidades, até para que a gente se oriente no sentido do tratamento, da resposta do tratamento, porque existem alguns quadros que têm seu curso de desenvolvimento próprio, que têm atrasos próprios, que é claro que vão impactar negativamente na forma como vai se comportar nos sintomas centrais do autismo esta criança. Não devemos esquecer jamais da resposta individual também. Então, cada ser, cada indivíduo tem recursos maturacionais próprios e vai responder de maneira própria a intervenções oferecidas. Também quero deixar muito claro que, independente do seu filho ter o diagnóstico de transtorno do espectro autista e estar no nível 1, 2 ou 3, ele tem capacidade para aprender. Ele sempre vai ter capacidade para desenvolver novas habilidades. Outra questão muito importante está relacionada, então, à fala. Então, meu filho vai falar? Vai produzir fala? Nós temos que lembrar que mais importante que a linguagem verbal é a comunicação social. Então, o fato do teu filho conseguir se comunicar não verbalmente, conseguir ter intenção em se comunicar com o outro, isto é muito mais importante, na verdade, do que a produção da fala. Isto vai propiciar para ele muitas oportunidades de aprendizado, vai facilitar com que o desenvolvimento dele seja mais efetivo. Porém, em relação à fala propriamente dita, nós precisamos entender que ela é um curso, que nós precisamos, antes de pensar na fala, desenvolver pré-requisitos básicos, como melhorar o contato visual, atenção sustentada, atenção compartilhada, imitação, fazer com que essa criança consiga fazer
jogos simbólicos, que ela consiga se comunicar não verbalmente, que ela tenha intenção de se comunicar com o outro, para que então a gente pense na fala propriamente dita. Outra questão que interfere muito em fala são questões musculares desta região orofacial. Então, a hipotonia, a apraxia de fala, a dispraxia de movimento, do desenvolvimento, desculpa, que isso faz com que altere o desenvolvimento da produção da fala também. E outras comorbidades que podem vir associadas com atraso de linguagem, que não estariam relacionadas somente a prejuízos do autismo. Bom, eu espero ter podido esclarecer algumas dúvidas de vocês. Fico aqui à disposição para responder mais perguntas. Um beijo e tchau, tchau.